Quarta-feira, dia 10 de maio de 2023, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Produtor, com imagens ao vivo de São Paulo. Nesse momento, o céu nublado e a previsão é de nevoeiro pela manhã e pancada de chuvas e trovoadas isoladas no período da tarde e também à noite. As rajadas de vento são moderadas, com temperatura mínima de 17 graus e a máxima de 21 graus. É assim que a gente começa esta quarta-feira aqui no Canal do Boi. No programa de hoje vamos falar sobre a cafeicultura brasileira, que terá volume de crédito recorde este ano. São recursos do Funcafé para financiar a comercialização, o custeio, a aquisição de café e até para a recuperação de cafezais danificados. E ainda, o Mato Grosso, estado rico em produção de grãos, com mais de 90 milhões de toneladas previstas entre soja e milho na safra 22-23, agora convive com uma ameaça, o colapso de armazenagem, que deve atingir um novo recorde. Insetos de grande importância ambiental, as abelhas têm um papel fundamental para a preservação e o equilíbrio do ecossistema do planeta. Mesmo sendo pequenas, muitas vezes causam um certo espanto nas pessoas que ficam com receios de serem picadas. Mas o que muita gente não sabe é que existem diversas espécies que não oferecem risco à população. E o Canal do Boi deu mais um show de cobertura na Expo Zebu 2023. Foram mais de 60 horas de programação ao vivo. E tudo que movimentou e foi destaque na maior feira de raças zebuínas do mundo, você viu aqui nas nossas lentes. No programa de hoje, você confere um bate-papo sobre a feira com os jornalistas Jorge Zaidan e José Cunha e também com o superintendente-geral da BCZ, Moacir. Cotações, bons negócios, atualização de mercado, tudo isso e muito mais informação só agora no Bom Dia Produtor. Acorda que o galo já cantou e o sol já vem fazer brotar mais um novo dia. Lenha no fogão, café pra esquentar e a bicharada no quintal. Bota pra molhar, tira leite no curral, arreia o cavalo, tem gado pra campear. 8 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Bom Dia Produtor está no ar. Lembrando que a transmissão do programa, além de ser feita pelo nosso Facebook, também pelo portal canaldoboi.com. Vamos agora para a cotação do boi gordo, com a apuração da Scott Consultoria. Preços para uma boiada comum à vista, livres de fundo rural, começando pelo Sudeste. Os preços mínimos já aparecem aqui na tela para você de casa observar comigo. Tem queda de R$ 3,00 em Belo Horizonte, Minas Gerais, em R$ 216,50. Tem queda de R$ 2,00 no sul de Minas Gerais, em R$ 238,50, e tem queda de R$ 3,00 no Rio de Janeiro, em R$ 231,50. Caminhando para o sul do nosso país, você vai observar que houve queda de R$ 2,00 no noroeste do Paraná, com valor referência em R$ 254,00. As outras praças não apresentam variação. O oeste de Santa Catarina vem a R$ 264, Rio Grande do Sul, na região oeste, a R$ 9,15 o preço pago pelo quilo, e em Pelotas, R$ 9,35 o preço pago pelo quilo. Nenhuma dessas últimas praças teve alteração, somente então no noroeste do Paraná. Primeira tela do Centro-Oeste vem chegando a partir de agora. Você também observa comigo como fica esse panorama para essa região do nosso país. Tem quedas de R$ 3,00 em Dourados, no Mato Grosso do Sul, em R$ 236,50. Campo Grande não apresenta variação, permanece em R$ 236,50. Três Lagoas também não muda, R$ 234,50. No Goiás também não tem alteração, Goiânia vem a R$ 224,50 e o sul do estado goiano, R$ 229,50. Segunda tela do Centro-Oeste, já pelo estado do Mato Grosso, começa mostrando alta de R$ 2,00 no norte, região norte registrando em R$ 236,50. No sudoeste do estado tem alta de R$ 3,00, em R$ 227,50. Cuiabá não muda, R$ 229,50 e o sudeste também não, permanecendo em R$ 219,50.
Nordeste do Brasil chegando para você a partir de agora sem variação, viu? Alagoas a R$ 274,00, o Oeste da Bahia a R$ 234,50, o Sul da Bahia a R$ 224,50 e o Oeste do Maranhão a R$ 214,50. Para a gente terminar, é hora de falar do norte do nosso país. Tem queda de R$ 10,00 em Paragominas, no Pará, arroba a R$ 229,50. Queda de R$ 3,00 no sudeste de Rondônia, arroba em R$ 216,50. São as praças que registram variação na manhã desta quarta-feira. A partir de agora você confere como fechou a cotação do bezerro Nelore ontem com a apuração da Scott Consultoria. Um estado rico em produção de grãos, com mais de 90 milhões de toneladas previstas entre a soja e o milho na safra 22-23, Mato Grosso agora convive com uma ameaça: o colapso do armazenamento. Mato Grosso possui 903.357 km² de extensão territorial. É cortado por 6 rodovias federais, sendo a BR-163 a principal via de escoamento ligando o norte e o sul do estado aos portos de Santos, em São Paulo, Paranaguá, no Paraná, e Miritituba, no Pará. Além das rodovias estaduais, como a MT-139 e 170, que servem de espinha dorsal a acesso às federais. O estado, que é o maior produtor de grãos do país, enfrenta uma situação crítica com o déficit de capacidade de armazenagem. Falta espaço para guardar toda a sua produção. Nesta safra 2022-23, Mato Grosso possui um déficit de armazenamento projetado em 64,9 milhões de toneladas. Entre soja e milho, o estado deverá produzir 90,73 milhões de toneladas no atual ciclo. Uma saída para tentar amenizar o problema é o silo bolsa, porém a demora na armazenagem pode comprometer a qualidade dos grãos. E agora, vem aí mais uma colheita do milho segunda safra, e o velho problema do setor continua sendo o mesmo: quantidade enorme de milho a céu aberto. Conforme a última estimativa de safra divulgada pelo IMEA, as projeções para a safra 2022-23 de milho seguem apontando um novo recorde de produção. A perspectiva é que aproximadamente 46,4 milhões de toneladas de cereal sejam colhidas no estado, 5,87% acima das 43,8 milhões retiradas das lavouras na temporada passada. De Sinop, no norte de Mato Grosso, Valdir Pacheco. Em São Paulo, a colheita do café arábica vem gerando apreensão entre os produtores. Eles estão preocupados com o excesso de chuvas que pode prejudicar a qualidade dos grãos. Aqui em São Paulo, alguns produtores de café arábica iniciaram a colheita da variedade em abril, enquanto outros se preparam para começar as atividades em breve. Segundo pesquisadores do CEPEA, na Praça de Mogiana, as primeiras áreas colhidas têm gerado certa preocupação entre cafeicultores, que vêm encontrando um bom volume de grãos no chão. Esse cenário está atrelado ao elevado volume de chuvas na segunda quinzena de abril. Já na região paulista de Garça, mesmo diante da maturação desigual do grão, produtores vêm realizando a colheita, motivados por uma parcela de grãos da ponteira que já estava pronta para ser retirada e, em alguns casos, até secando. Em Minas Gerais e no Paraná, a colheita ainda não começou. De Araçatuba, São Paulo, Gustavo D'Angelo. E o Brasil alcançou o recorde de exportações de piscicultura, segundo estudo realizado pela Embrapa Pesca e Aquicultura, em parceria com a Associação Brasileira da Piscicultura. Os detalhes com Elaine Silva. A
A pesquisa mostra um aumento de 15% em faturamento nas exportações do setor no ano de 2022, chegando a 23 milhões e 800 mil dólares, o maior na história do setor. Em comparação com 2021, a tilápia, espécie mais vendida a outros países, registrou um aumento de 28% nas exportações, o que representa 23 milhões e 200 mil dólares. A análise mensal indica variação em maior volume em valores financeiros e em toneladas no mês de maio. Alguns fatores que afetam negativamente o setor, como os preços altos de produção e o custo da ração, que desde a pandemia aumentou mais de 70%, além do preço elevado no mercado interno. Apesar do primeiro trimestre de 2023 ter apresentado queda nas exportações, a expectativa é de aumento para o decorrer deste ano. Entre os estados que mais exportaram produtos de piscicultura, o destaque foi para o Paraná, responsável por 58% do total exportado, com um aumento de 114% em relação ao ano anterior. Na segunda posição aparece o Mato Grosso do Sul, com 18% total. Seguido pela Bahia, com 11%, merece destaque São Paulo, com 127% de crescimento em relação a 2021. O Centro Internacional do Biogás, localizado em Foz do Iguaçu, no Paraná, faz um importante trabalho de pesquisa e desenvolvimento do biogás, que transforma dejeto animal e subprodutos da agroindústria em energia. A nossa equipe conversou com Rafael Gonzalez, diretor do Centro Internacional do Biogás, sobre o crescimento desse combustível no agronegócio brasileiro. Então a gente vem crescendo, o mercado, o setor de biogás vem crescendo ao longo do tempo. Mais de 80% desse crescimento está em produtores rurais, né? Mas a gente ainda precisa crescer muito mais, a gente tem a oportunidade de crescer muito mais. Isso se dá no desenvolvimento de políticas públicas para evidenciar o setor, isso se dá também no desenvolvimento de acesso a crédito, como tudo dentro do ambiente rural é preciso ter acesso a crédito, e também se dá no desenvolvimento da tecnologia. Barateou a tecnologia, a gente acessa muito mais e tem mais projetos no mercado e no campo. O processamento do biogás produz o biometano, um combustível limpo e renovável que pode gerar economia no meio rural por reduzir a dependência do diesel. O biometano já movimenta veículos pesados como caminhões e tratores, com forte tendência de substituir o diesel num futuro próximo. O biometano é uma tendência sim de desenvolvimento e é utilizado hoje, a tendência também é a utilização em veículos pesados. Então hoje tem grandes empresas montadoras internacionais que têm ofertado tecnologia dentro do mercado brasileiro, então você já pode comprar hoje um caminhão ou um ônibus a biometano ou a gás natural veicular, é a mesma tecnologia e que já tem disponível no mercado brasileiro. Além disso, para o produtor rural, o trator movido a biometano, que é o que a gente entende que a substituição do diesel no campo pode se dar por meio do trator também. Então a gente tem uma expectativa sim de criar uma economia desse combustível, em torno de 25% a 30% é a economia possível de se gerar com biometano. Isso depende, claro, da escala, mas é uma economia viável de 30%. Além disso, tem o processo de descarbonização das empresas, ESG, e o processo todo de sustentabilidade que muitas empresas buscam, inclusive para elas alcançarem mercados novos, exigentes, né, nesse sentido de sustentabilidade, além do próprio crédito. Tem créditos hoje mais com melhor taxas de juros para quem tem investimento em sustentabilidade. É isso. Ok, Rafael, obrigado pelas informações. Então, Rafael Gonzalez, ele é presidente do CI Biogás, que hoje é uma referência no tema de aproveitamentos de dejeto para gerar o biogás, uma energia sustentável que pode trazer maior autossuficiência ao setor agro brasileiro. De Foz do Iguaçu, no Paraná, Mauro Andrade. Será realizado na próxima sexta-feira, dia 12 de maio, em Camapuã, Mato Grosso do Sul, o circuito de leilões Fazendas Bartira. Na agenda de negócios, aqui pelo Canal do Boi, em parceria com as leiloeiras WF Comércio de Gado e Leilo Grande, as Fazendas Bartira disponibilizam para o mercado 1.500 animais, entre machos e fêmeas, Nelore e cruzamento industrial, a partir das 20 horas, horário de Brasília.
Direto da Expocan 2023, vem aí, 22º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, primeira etapa. Dia 12 de maio, sexta-feira, às 8 da noite, pelo horário de Brasília. À venda, 1.500 animais entre machos e fêmeas, Nelore e cruzamento industrial. 22º Circuito de Leilões Fazendas Bartira, primeira etapa. Dia 12 de maio, sexta-feira, às 8 da noite, pelo horário de Brasília. Realização Leilo Grande e WF Leilões. Transmissão Canal do Boi. Por aqui a gente segue falando de bons negócios. Está na hora de saber quais são os touros da semana do Genética BR. As informações com o leiloeiro rural Gabriel Borges. E a Ação Touros da Semana traz só máquinas para você. Dá uma olhada nesse touraço aqui, ó, Ultraman, por conta de Shiro Nishimura, Fazenda Araponga, trazendo Ultraman do SNI e trazendo também um touro que você vai ver na sequência aqui, que é o Grande Kamikaze. Olha a máquina, por conta da confraria da Carcaça Nelore também, Fazenda Araponga, fazendo um trabalho belíssimo. E aqui mais um touro, só que agora por conta da Fazenda Veracruz, um touro de uma plástica racial importantíssima. Está aqui o grande eficiente da Fazenda Veracruz. E na sequência vamos trazer aqui um touraço filho do Jamanta, que é o reduzido, que de reduzido só tem um nome, né? Dá uma olhada aqui, show de qualidade que nós temos aqui na tela para você por conta aqui do Pecuária BR. É o grande reduzido do Golias. E para fechar com chave de ouro, nós vamos trazer um touro que é o Heringer Marisco. Olha que máquina, que show, que posterior avantajado, que tem esse touro todo bem construído. Só que você tem que lembrar o seguinte, a Ação Touros da Semana, ela demanda durante 7 dias, encerra sempre no domingo, com uma regra apenas. Qual é? Compra mínima de 200 doses e o máximo de 100 doses por touro. Não perca não. São 8 horas e 19 minutos, horário de Brasília. Por aqui a gente vai para o nosso primeiro intervalo comercial e eu quero convidar você para aproveitar esse espaço para participar do Bom Dia junto comigo pelo nosso número de WhatsApp 67998631001. É claro que eu estou esperando sua mensagem, mas não esquece o seu nome e a cidade de onde você está falando. Ainda hoje no Bom Dia Produtor você vai ver uma reportagem sobre insetos de grande importância ambiental, as abelhas, que têm um papel fundamental para a preservação e também para o equilíbrio do ecossistema do planeta. O assunto é destaque na programação e ainda hoje você também vai ter a chance de fazer bons negócios, é claro que não vai perder, né? Até já! Bom Dia Produtor está de volta, agora com imagens ao vivo de Paranaíta, no Mato Grosso. Nesse momento o céu não está nublado, o céu está aí claro, né? Previsão para hoje é de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas durante todo dia e também no período da noite. Temperatura mínima de 25 graus e a máxima de 35 graus. 8 horas e 22 minutos, horário de Brasília. Voltando do intervalo comercial, destacando para você a nossa análise de agronegócio. Hoje, João Pedro Cuti Dias fala sobre as exportações brasileiras da carne bovina para a China, principal destino da mercadoria. O número é bastante positivo para o setor nacional. O relatório do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio a respeito das exportações brasileiras agora no mês de maio trouxe um número muito positivo para a carne bovina. Nós vimos com uma exportação de 5.000 toneladas, 5.100 toneladas dia, foi para 10.570 toneladas, quase 11.000 toneladas. Nesses 4 dias úteis deu 42.000 toneladas de carne bovina exportada. Isso mostra a volta do chinês para o mercado. A China teria que importar em média 250.000 toneladas por mês de carne bovina para atender a sua programação de importação de carnes. O Brasil detém 40% desse mercado, então nós teremos que fornecer pelo menos 100.000 toneladas de carne bovina mês para os chineses. Isso aparece nessa estatística agora de maio, onde que voltou ao normal e o Brasil está continuando com esse espaço muito grande no mercado internacional, é o primeiro colocado na exportação de carne bovina e em função dessa demanda chinesa muito forte. Nós temos condições de ampliar isso, mais de 100.000 mês. O Brasil, os concorrentes nossos no mercado internacional enfrentam uma certa dificuldade. O caso dos Estados Unidos,
própria Argentina com questões políticas, e o único país que talvez teria um pouco mais de oferta de carne seria a Austrália, mas a Austrália também não teria condições de atender plenamente essa demanda chinesa. A demanda por carnes do Brasil é impressionante. Nós estamos falando em aves de 25 mil toneladas dia de exportação. O ano passado foi um ano excepcional, deu mais de 4 milhões e meio. Nesse ritmo, o Brasil pode chegar a mais de 5 milhões de toneladas de carne bovina, de carne de aves exportada. O mundo inteiro tem demanda para carne, para as carnes em geral, seja a bovina, aves. Essas duas não tem nenhum problema de restrição por questão religiosa. Já a carne suína tem restrição, especialmente nos países de religião muçulmana. Mas o crescimento da demanda de carne, e olhando a Índia e a China, que hoje estão crescendo acima de 5% do PIB, vai vir mais gente para o mercado consumidor, vai ter mais pessoas com poder aquisitivo que vão comprar carne. É natural que a pessoa que esteja numa situação um pouco mais difícil financeiramente, ela reduz o consumo de carne. Não é o caso da Índia, não é tanto porque também é uma questão religiosa deles, mas a China, com certeza, esse 1 bilhão e 400 milhões de chineses, tendo renda, vão comprar mais carne. Para você aumentar a produção de carne bovina na China é difícil. O problema não é terminar o animal, o problema é ter o bezerro. Nós não tem muito espaço para cria, e o Brasil tem esse espaço. Nós temos 180 milhões de hectares de pastagem. Se botarmos tecnologia nela, nós passamos tranquilamente da média hoje, 2,5 arrobas, passamos para 4, 5 arrobas. Nós duplicamos a produção de carne para atender o mercado interno e para atender a exportação. A exportação é o grande dínamo hoje da pecuária brasileira. Nós temos uma pecuária antes da China e depois da China. Quando os chineses entraram no mercado, no passado, início dos anos 2000, a participação chinesa era simbólica. Hoje é o maior importador de carne bovina e caminha para ser o grande consumidor de carne bovina. O chinês que viajou para o exterior, que faz curso, que viaja e aprendeu a comer carne vermelha, e com certeza ele é um grande cliente da nossa carne produzida pelo senhor e pela senhora. A cafeicultura brasileira vai ter um volume de crédito recorde nesse ano. São mais de 6 bilhões e 350 milhões. Recursos do FUNCAFÉ para financiar a comercialização, o custeio, a aquisição de café e até para a recuperação de cafezais que foram danificados. As informações com Walter Puga Júnior. O Fundo de Defesa da Economia Cafeeira, o FUNCAFÉ, vai oferecer para os bancos em geral, para financiamento dos cafeicultores este ano, cerca de 6 bilhões e 375 milhões de reais. A decisão foi tomada na semana passada, depois de aprovação do chamado Comitê Técnico do Conselho Deliberativo da Política do Café, que teve uma reunião até anterior. Bom, tudo isso foi amplamente divulgado esta semana pelo Conselho Nacional do Café. Resumindo, dinheiro será ofertado e dividido desta maneira que eu vou falar agora. As linhas atendidas e os valores ficaram definidos assim. Crédito para comercialização de café, 2 bilhões e 350 milhões de reais. Já o financiamento, o crédito para custeio do café, 1 bilhão e 620 milhões de reais. Há também financiamento para aquisição de café, um valor um pouco menor, quase 1 bilhão e meio de reais. Crédito específico para capital de giro das indústrias de café solúvel, de torrefação de café e também para cooperativas de produção. Um pouco menor, 833 milhões de reais. Agora, para a recuperação de cafezais danificados, o recurso é bem menor, apenas 30 milhões de reais. O presidente do CNC, o Silas Brasileiro, disse numa nota distribuída à imprensa que os recursos são recordes e que tem certeza de que o processo de aprovação desses financiamentos, que serão liberados a partir de agora, ocorrerá de maneira acelerada, como foi no passado, para que os produtores tenham acesso ao crédito tão logo o plano safras deste ano seja liberado pelo governo, com a definição, lógico, da taxa de juros e a remuneração do fundo. É um valor recorde, eu vou repetir, o FUNCAFÉ libera 6 bilhões e 375 milhões de reais para financiar a cafeicultura deste ano. O volume é recorde, mas ainda não se sabe se será suficiente. Walter Puga Júnior, de São Paulo.
A gente segue aqui na programação do Bom Dia Produtor, trazendo para você a previsão do tempo para todo o Brasil. Você vai ficar por dentro agora de como fica o clima aí na sua região. Muitas partes do nosso país apresentaram variação de ontem para hoje. Nós vamos saber mais detalhes a partir de agora com a Júlia Marques, que já está aqui junto com a gente. Júlia, bom dia para você. Bom dia, Vinícius, e bom dia a todos de casa. Nesta quarta-feira, a expectativa é que a frente fria passe pelo sudeste e ela vem de maneira bem passageira. Há até chance de chuva entre São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, sul e leste de Minas, mas são esperados baixos volumes, o que por um lado é favorável para as atividades de colheita, por outro já preocupa produtores no centro e oeste de São Paulo. Tudo isso devido à diminuição da disponibilidade hídrica do solo. E olha só, as instabilidades no interior do continente também vão provocar pancadas rápidas e sem grande intensidade no Mato Grosso do Sul e no oeste de Mato Grosso. Já para quem mora no Nordeste, a chuva continua concentrada nas áreas mais costeiras. É somente em partes da região Norte que ainda são esperados altos volumes de chuva, como é o caso do norte do Amazonas e partes de Roraima, ainda sob efeito da zona de convergência intertropical. Enquanto isso, nota-se duas áreas de tempo aberto no mapa, em que a atuação de duas massas de ar seco vão garantir esse tempo mais firme com sol entre poucas nuvens. A diferença mesmo fica por conta das temperaturas. Isso porque a massa de ar seco e frio vai garantir uma máxima de apenas 22 graus em Florianópolis, enquanto que a massa de ar seco e quente deve provocar uma temperatura de até 34 graus em Cuiabá. E olha só, Vinícius, o sul do país deve ter geadas nesta quarta, mas vale ressaltar que será ali apenas nos pontos mais altos dos 3 estados e será também aquela geada de relva, ou seja, nada que preocupe os produtores da região. Vinícius, daqui a pouco eu volto com mais previsão. Valeu, Julian. Obrigado pela sua participação. Então, daqui a pouco ela volta com mais destaques para a gente da previsão do tempo. Enquanto isso, nós vamos seguindo aqui no Bom Dia para Sinop, no interior do Mato Grosso. Está na hora de conferir a agenda de eventos da Ricardo Nicolau Leilões. Hoje, quem aparece por aqui é meu amigo Arnaldo Campos. Arnaldo, muito bom dia para você. Seja bem-vindo. Bom dia, meu caro Vinícius Souza, bom dia aos amigos de casa que nos acompanham. Nós vamos falar um pouquinho da nossa agenda, Vinícius, mas antes disso, eu quero mostrar um vídeo, até de celular, eu até peço perdão às pessoas de casa, que talvez a imagem e o som não sejam o melhor possível, mas é uma imagem que vale a pena realmente a gente compartilhar, e essa imagem mostra a força da nossa pecuária, ela mostra que a nossa pecuária, ela vem se modernizando muito, porém ela tem ainda alguns momentos de tradição, e quem tem praticamente mais de 50 anos como eu, que viveu muito dessa tradição, quando vê um vídeo como esse, acaba que fica arrepiado, né? Fica imaginando tudo que, essa força, essa pujança que tem nossa pecuária, né? Olha que beleza esse vídeo, vou compartilhar com você de casa. Tá bom, viu, Caio? Obrigado ao Caio, obrigado ao SBA. A gente sabe que não é um vídeo da melhor qualidade, mas eu queria mostrar realmente que as tradições ainda continuam aqui no Mato Grosso. Essa imagem é do município de Juara, né, no conhecido Vale do Arinos, a travessia do Rio do Peixe ali, sentido Nova Monte Verde. Então, uma imagem muito bonita. Hoje, isso era muito tradicional, né? Alguns anos atrás, quando eu tinha 20 anos de idade, a gente encontrava boiada nas estradas a todo momento. Hoje, você ouvir o toque do berrante, o repicado do berrante, uma vacada como essa atravessando uma ponte, mais de 1000 vacas, são imagens que realmente poucas pessoas conseguem ver nos dias de hoje, né?
Parabéns aí a quem trouxe essas belíssimas imagens pra gente. Agora vamos lá, vamos dar sequência aqui, quero falar um pouquinho do nosso leilão agora do dia 21 de maio, parceiros da AgroCity, criadores de Marcelândia, oferta de 3 mil animais, na parceria com meu amigo Léo Serafim. Ô Cairo, traz pra mim o lote Y53, pode trazer pra mim lá, SBA. Vou mostrar aqui o Y53, interessante que as filmagens já vão acontecendo e a gente já vai percebendo uma quantidade interessante de animais e com muita qualidade, viu? Eu queria até chamar a atenção para uma oferta grande que vem do município de Marcelândia, do nosso grande amigo Samuel Farias. Um abraço, viu, meu mestre comandante Samuel Farias. A Nadine hoje está por lá, juntamente com o Adriano Filho, vai produzir um material lá. Uma oferta de 850 animais do mestre Samuel Farias. O mestre Samuel Farias é oriundo de Bauru, né, da região noroeste do estado de Mato Grosso. Ao longo dos seus 80 anos, andando a cavalo ainda, acreditando na pecuária, focado naquilo que faz, né, apaixonado por tudo que faz, e vem com essa oferta de 500 machos e 350 fêmeas nesse leilão virtual, criadores de Marcelândia e parceiros da AgroCity. Ofertas realmente interessantes nesse leilão. Traz o L5 para mim, são 54 vacas prenhes agora, interessante também essa vacada, que ela vem com ventre L5, né? L5, isso, ela vem com prenhez de Senepol, vacada pesada com ventre de Senepol e uma vacada nova, né? Isso é interessante, que não é uma vacada para você tirar uma cria e já descartar, né? É uma vacada para quem quer realmente fazer reposição de rebanho, vacada nova ainda, com prenhez já interessante de Senepol, então negócio realmente interessante. Eu queria mostrar, canal, para fechar, do parceiros da AgroCity, traz para mim o lote Z25. Z25 agora são 70 fêmeas, né? 70 fêmeas de 214 quilos, aqui a 95 quilômetros de Sinop, também bem localizada. Esse gado, se não me falha a memória, do nosso comandante Adelar Balestrin, né? Ele usa bastante inseminação artificial lá, acabou caprichoso, uma barbaridade. Então, as ofertas vão chegando do nosso leilão Parceiros da AgroCity e a gente vai informando aqui a todos os amigos de casa. Importante é dizer o seguinte, né? As filmagens estão acontecendo, o Missassi está na coordenação desse leilão, e a gente ainda tem esse restante de semana e a semana que vem inteira aí para que a gente possa filmar os seus animais. Então entre em contato com a gente, não deixe de participar. A gente tem 2 leilões grandes esse mês, que é o Parceiros da AgroCity e o Casari Rabessini no dia 28 de maio. Então são leilões importantes, grandes, que você pode estar junto com a gente aí, ok? Então fechado o convite, Parceiros da AgroCity, 21 de maio, com transmissão do Agrocanal a partir das 14 horas, horário de Brasília. Eu quero aproveitar esse instante final para reforçar o convite também aos amigos de casa no dia 23 de maio. 23 de maio, anote na sua agenda, nós teremos um leilão do Nelore Magda, oferta de fêmeas, de 150 fêmeas do Nelore Magda. Nós teremos vacas paridas, vacada nova, doadoras importantes. Quem acompanhou a Exposebu e viu uma bezerra do Nelore Magda sendo comercializada por 300 mil reais lá. Pois é, a mãe dela, meu caro Cairo, vai estar... a mãe dela vai estar presente no nosso leilão no dia 23 de maio. Então quem viu a bezerra de 300 mil lá, tem a oportunidade de comprar a mãe dela no dia 23. E aí a gente tem algumas imagens aí da bateria de vacas paridas, eu percebi lá nas filmagens que tem bezerro de 300 quilos no pé das vacas. Então, Evandro, esse ano não economizou de jeito nenhum. A vacada que é parida é boa, a barbaridade, doadora é importante, fêmea super precoce prenha, um leilãozaço mesmo, com frete praticamente para o Brasil inteiro, viu? Brasil inteiro vai ser atendido pela genética do Nelore Magda. Então você que está nos acompanhando, fique atento a essas ofertas aí. E esse leilão é no dia 23 de maio, e aí com transmissão do canal do Boi, à noite, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Meu caro Vinícius Souza, mais informações aí para os nossos amigos de casa? É simples, né? Vai entrar lá no nosso site, www.ricardonicolaoleilões.com.br, vê toda a nossa agenda por lá, já acompanha os lotes que estão por lá,
Baixe o nosso aplicativo também, que você na palma da sua mão, você vai ter todas as nossas informações aqui do nosso dia a dia. Fique tranquilo, faça contato com a gente, ok? Um abraço a todos, um ótimo dia a todos. Eu não sei se eu volto ainda hoje, né? Ou amanhã, mas eu já gostaria de ir antecipando aí o meu feliz Dia das Mães a todas as mães do nosso querido Brasil e mundo afora também. Um beijo a todas as mães. Com você, Vinícius. Valeu, meu amigo. Obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Produtor. Tá aí o recado, então. Feliz Dia das Mães, se ele não aparecer de volta, mas com certeza ele volta durante a semana. São 8h39, horário de Brasília. Tem agora uma reportagem especial para você sobre insetos de grande importância ambiental. As abelhas, que têm um papel fundamental para a preservação e também para o equilíbrio do ecossistema do planeta. Mesmo sendo pequenas, muitas vezes causam um certo espanto nas pessoas que ficam com receio de serem picadas. Só que o que muita gente não sabe é que existem diversas espécies que não oferecem nenhum risco à população. São as abelhas melíponas, abelhas nativas sem ferrão. Algumas espécies dessas abelhas estavam expostas no estande da Emater, no Rio Grande do Sul, durante a 20ª Feira Internacional do Milho, no município gaúcho de Santo Ângelo. A gente está aqui no espaço da Emater, o espaço do apicultor. Aqui a gente está com as abelhas sem ferrão, algo impensável, né, com a outra espécie, e elas estão aqui convivendo com os visitantes do parque, normalmente essa daqui da espécie canudo. Nós também participamos da degustação com vários tipos de méis, de um monte de espécies de abelhas sem ferrão. E aqui a Emater está capacitando e informando, né, os interessados na apicultura, produtores, de como fazer essa produção até mesmo nas áreas urbanas, né, já que as abelhas sem ferrão elas podem ser criadas em qualquer ambiente. Outra questão tratada aqui no espaço da Emater é com relação à preservação das abelhas. Cada vez mais espécies estão entrando em extinção. Aí a importância ainda maior de cuidar desses animais que são responsáveis por polinizar e alimentar toda a humanidade. A meliponicultura, a criação racional das abelhas sem ferrão, vem demonstrando ser uma excelente alternativa de geração de renda. De fácil manejo, apresenta grande valor cultural, pois os méis e derivados normalmente são utilizados para fins terapêuticos, pelas características medicinais a eles atribuídas. A Emater Rio Grande do Sul estava com seu estande na Fenamilho Internacional em Santo Ângelo, mostrando aos visitantes várias espécies dessas abelhas que circulavam livremente pelo parque de exposições. Os méis das abelhas sem ferrão possuem, em certa medida, uma agregação de valor maior. Né? Como são pequenas produções, né? Uma caixinha de mel de jataí vai dar 600, 800 gramas de mel. Né? Uma caixa de canudo vai dar 1 quilo, 1,2 kg de mel. Então são méis por uma produção menor, né? Mas são méis que têm uma valoração maior no mercado, né? Sendo vendidos, ainda comercializados a 80, 100, 120, 150 reais o quilo desse mel, né? E que a eles ainda há uma atribuição maior ainda com relação a essas propriedades medicinais. Mas lembrando, todos eles são alimentos que devem ser consumidos como alimento e não único e exclusivamente como um tratamento terapêutico, né, propriamente dito. A Emater realizou uma degustação dos méis de várias espécies dessas abelhas, cada um com a sua característica única de sabor, docilidade ou acidez, cor e textura. As abelhas também chamam a atenção por construírem favos impecáveis e apresentarem muita organização entre elas. Quando a gente fala de abelhas, vem na memória das pessoas essa questão da abelha apis, né? Abelha com ferrão, que produz um mel em muita quantidade, né? Que é um alimento muito rico. Mas nós também temos essas outras características dessas outras abelhas. Então aqui a gente conseguiu trazer mel da abelha jataí, que é uma abelha muito comum, né? Tanto no espaço urbano quanto no rural. O mel da abelha canudo, que poucas pessoas conhecem. O mel da abelha jataí já maturado. Então ele passou por um processo de maturação por 4 meses, pode ser 5, 6 meses, ficar mais maturado ainda, que dá algumas características diferentes para ele, inclusive possibilita a conservação desse mel fora da geladeira. O mel da abelha emerina, que é um mel mais robusto, mais ácido, e o mel da abelha borá, né, que é o tal do jataizão, que é um mel
bem com sabor muito sui generis dele, somente dele, assim, né, bem resinoso, assim, muito característico da abelha. Essa é a nossa diversidade, né? Existem outros tantos méis, que é o mel da mandaçaia, que é o mel da manduri, que são méis mais fluidos, mais suaves. Então nós temos essa possibilidade de ter na nossa casa 1, 2, 3 colmeias que possibilitam trazer mel para consumo da família de uma forma muito rica, muito natural e muito própria para aquela condição. As abelhas sem ferrão apresentam um papel estratégico na reconstrução de florestas tropicais e na conservação de remanescentes florestais. Estima-se que 1/3 da alimentação humana depende direta ou indiretamente da polinização realizada por abelhas. De Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. Antes do intervalo comercial, quero lembrar que você pode acompanhar a programação pelo site e Facebook do Canal do Boi. Estamos também na NET Claro, canais 190 e 690, e aos finais de semana pela Sky, no número 241, Canal do Boi, e o Agro Canal no número 161. Daqui a pouco estou de volta e você vai conferir detalhes sobre irrigação e o manejo do solo para o plantio do milho, temas de palestras promovidas na 20ª Feira Internacional do Milho, que aconteceu em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Bom dia, produtor está de volta, agora com imagens ao vivo de Maracaju, interior de Mato Grosso do Sul. Nesse momento você vê imagens aí do céu, tem previsão para hoje de nevoeiro e possibilidade de chuva isolada à tarde. Temperatura mínima de 16 graus e a máxima de 30 graus. Por aqui são 8 horas e 46 minutos, horário de Brasília. Vamos falar de bons negócios, porque a partir das 19 horas de hoje, como parte da programação da Expocan 2023, Feira Agropecuária em Camapuã, em Mato Grosso do Sul, acontece um dos leilões de bezerros, machos e fêmeas mais aguardados por todo o país. É o leilão Fazenda 3R Convidados, que oferta 1.500 animais produzidos para precocidade, ganho de peso e carne de qualidade. É o legado de Rubens Catenacci, agora sobre a batuta dos filhos, mostrando que a marca continua forte como sempre foi. A história do Grandes Criatórios de hoje começa um pouco diferente. Isso porque tudo teve início com essa areia aqui. Mas você sabe que areia é essa? Essa é a Areia Santa do Figueirão, apelido dado a esse lugar por ninguém mais, ninguém menos do que o dono daquela marca, 3R, a marca de Rubinho Catenacci. E nós viemos até aqui para mostrar como o legado deixado pelo pai se reflete na continuidade do trabalho feito pelos filhos, que mantém viva a genética 3R na produção do bezerro de qualidade. Bezerro esse que faz toda a diferença na pecuária nacional. Ana, por que a 3R valoriza tanto a parte social, né? Como que você enxerga a valorização dos funcionários, a manutenção, como que você vê isso agregar valor à produção aqui da 3R? A gente usa uma base daquilo que meu pai sempre falava, de que nós somos uma família e como família a gente tem que se unir dessa forma. Então eu acho que isso já vinha muito da época dele, né? Então a gente tem funcionários aqui que estão há muitos anos e que fazem parte não só da parte do trabalho com o gado, mas sim de um trabalho geral, de a gente fazer um bem-estar dessas famílias, de a gente fazer um envolvimento com as crianças. E isso é uma coisa que eu sei que ele gostava muito de fazer e a gente faz a continuidade desse trabalho. É um grande desafio porque é uma responsabilidade enorme a gente continuar esse trabalho, esse legado, e não só continuar da mesma forma como ele fazia ou como ele fez, né? E sim a gente também
buscar essa evolução, buscar uma melhoria, buscar esse melhoramento genético, que é justamente o que representa esse gado que está aqui atrás. Então, esse já é um trabalho que nós estamos realizando aqui na fazenda. São FIVs, então os bezerros já são filhos melhorados geneticamente, buscando essa agregação de valor no nosso produto final, que é o bezerro. Hoje, em seu plantel, a 3R possui animais filhos de grandes raçadores, oriundos de criatórios renomados, como Jandaia, Naviraí, entre outros. A gente investiu muito em melhoria do pasto, reforma de pasto, sabe? Controle de pragas, e investiu muito na genética dos animais. Com isso, a gente conseguiu chegar aos top rentáveis do Brasil, de ganho de média diária, ou seja, o nosso gado ganha muito peso. A gente suplementa eles com um pouquinho só de proteinado, que está sendo uma medida moderna hoje em dia de cuidado. E a gente nota que esse gado, quando sai daqui, ele está pronto para ganhar seu peso e ter um desenvolvimento bem maior. Desenvolvimento que, desde a sucessão, já se transforma em um crescimento no rebanho próximo a 70%, número que comprova a eficiência e a evolução da 3R na forma de produzir animais altamente padronizados para ganho de peso, promovendo uma pecuária de ciclo curto. Esses animais, a suplementação que a gente fornece para eles de 0,4% do peso vivo no sistema de CRIP, né, vai fazer com que esses animais expressem o máximo potencial genético que eles têm. Ele comendo essa ração, vai acontecer o desenvolvimento das papilas ruminais mais cedo e esse animal vai passar a pastejar mais cedo. Com isso, ele vai ter um melhor ganho de peso até o desmame, entendeu? No sistema da 3R, onde eles têm a diferença de apartar os animais durante 3 horas todos os dias no período da manhã, a vaca, com isso, ela consegue ficar no pasto pastejando sem ter o bezerro mamando, né? Isso aí também dá um diferencial na vaca, porque ela melhora o score corporal dela, né? Isso aí reverte em taxa de prenhez melhor. Principalmente a gente tem observado nos índices prenhez das IATF, né? Uma melhor prenhez de IATF, porque o bezerro sugou menos da vaca. E ela tendo esse melhor score, ela consegue emprenhar mais. A gente é uma fábrica de produção de arrobas e focar em pasto, genética, nutrição, sanidade, sem dúvida são os pilares que apoiam esse aumento de produção. Além disso, nessa safra que a gente está olhando aqui ao fundo, a gente lançou mão de uma ferramenta que é o acasalamento dirigido. Então, os compradores do leilão eles vão poder contar com uma padronização feita individualmente. Então são animais que foram acasalados, então além do ganho de peso, além das características que a gente já tem, de uma carcaça grande, um rendimento de ganho legal no confinamento, a gente vai ter padronização. Então é isso que vocês estão vendo aqui ao fundo. E diante de tanta qualidade, a 3R vai novamente em mais um grande leilão, que será no dia 10 de maio, a partir das 19 horas de Brasília, com transmissão ao vivo pelo Canal do Boi, durante a 43ª Expocan, colocar à disposição do mercado o que tem de melhor numa genética que cresce a cada dia e se consolida como a maior produtora de bezerros de qualidade do país. A oferta da 3R é uma oferta cada vez melhor no trabalho que a 3R faz desse melhoramento genético de produção de carne de qualidade com essa bezerrada Nelore e Angus de alta qualidade. Nós estaremos ofertando esse ano 1.500 animais em todo o leilão 3R. O Rubinho foi muito importante para Camapuã, para o Figueirão, e é muito importante isso, entendeu? Esse legado continuar. A 3R continuou e melhorou. Então esse é um pouco do resultado do nosso trabalho aqui na 3R. Esse já é o 4º ano que nós estamos à frente do projeto da 3R e dessa evolução genética que nós herdamos com todo o trabalho do Rubinho e agora estamos dando sequência. E a consequência de tudo isso são os animais que vocês viram nas imagens e principalmente esses animais que serão ofertados no leilão da Fazenda 3R, convidados com mais de 1.500 animais. Fica aqui então um convite para que todos vocês estejam conosco no dia 10 de maio, às 19 horas de Brasília.
no leilão da Fazenda 3R Convidados, em Camapuã, Mato Grosso do Sul, com exclusividade para o canal do Boi. Esperamos você. Bom, voltando a partir de agora, destacando para você a irrigação e manejo do solo para o plantio do milho, visando amenizar prejuízos da estiagem. Foram temas aí de palestras promovidas na 20ª Feira Internacional do Milho, que aconteceu em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. As falas foram ministradas pela Emater e Embrapa, que apresentaram um case de sucesso na região. As técnicas de manejo de solo e irrigação para plantio do milho e outras culturas, bem como a busca por amenizar os efeitos das estiagens, foram temas de palestra na Agenda Agro da 20ª Fenamilho Internacional em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul. Emater, Promilho RS e Embrapa falaram aos produtores e visitantes sobre os assuntos. Então, nesses momentos em que nós temos as estiagens, em que há escassez de água, esse solo teria que ter permitido essa água ter sido infiltrada nas épocas das chuvas e depois ela voltar para a superfície. A rotação de culturas é, na realidade, apenas uma maneira de diversificar. E o que importa é diversificar. Diversificar com as espécies que, primeiramente, dão renda para o produtor e, segundo, que possam ajudar na melhoria do solo. Então, nesse caso, as gramíneas de verão são as plantas que têm um sistema radicular intenso, lignificado, ou seja, tem um tecido que se decompõe muito lentamente e ao se decompor lentamente ele ajuda o solo a estabilizar uma estrutura ao longo do tempo. E é isso que nós desejamos então. Uma rotação de culturas ou uma diversificação de culturas, ela tem essa contribuição de ajudar o solo a estabilizar, manter fluxos do solo, como disse, fluxo de ar, de água, de calor, de raízes, de nutrientes. Tudo isso vai acontecer no rastro que essas raízes deixarão no perfil do solo. Então, precisamos dessas raízes, precisamos dessas gramíneas de verão para manter um solo sem mobilização. Ou seja, a arma do sistema plantio direto são as raízes das plantas, não a palhada. A palhada protege, as raízes constroem um solo diferente, além de serem um grande armazenador de carbono no perfil do solo. Durante o evento, foi apresentado um case de sucesso em técnicas de irrigação do milho e manejo do solo na região, no município de Entre Juiz. Então nós apresentamos esse trabalho que vem sendo realizado ao longo dos anos, né, em conjunto com a Emater, nesta propriedade, onde temos áreas irrigadas com sistemas de aspersão em propriedades, pequena propriedade da agricultura familiar, se diferencia das áreas maiores, que as áreas maiores geralmente é pivô, e nesse case nós buscamos apresentar os resultados dos últimos 6 anos da cultura do milho, sendo que nesses 6 anos nós tivemos 3 anos de estiagem, né? E mesmo assim tivemos resultados positivos aí de produtividade na área cultivada em cima da lavoura de milho, né? Também é importante a gente ressaltar que a cultura do milho, como é importante a produção de raiz e a rotação. Nesta mesma propriedade, numa área onde tinha cultura de milho, a produtividade de soja foi bem superior que nas áreas que nós não tínhamos milho, e isso demonstrou, agora ficou evidente durante a estiagem, né? Numa área lá que nós não tínhamos milho, a produtividade média 8 sacas. Onde tinha as milho chegou a 22, mesmo com essa estiagem. Então é importante essa rotação, essa produção de raiz, a conservação dos solos, né? Nós buscando sempre mais rentabilidade e renda para o produtor, né? Bom, o sistema de irrigação trouxe muitas possibilidades a mais, agregando renda, além de manutenção do solo, podendo agregar com culturas para rotação e tudo, aumentando a produtividade e só agregando valor muito mais às propriedades rurais. O ano passado, a média da propriedade bateu 8 sacas hectares de soja sequeira. Uma parte da irrigação foi plantada, nós batemos 82 sacos de soja por hectare. Um aumento significativo aí de 72 sacas. É muita diferença, salvando a produção e até mesmo a renda da família.
Voltamos agora com a previsão do tempo para todo o Brasil. Júlia Marques trazendo mais informações. Júlia, com você. Vinícius, agora estou de volta e já destaco o avanço da frente fria pelo centro-sul do país. A frente fria avança do sul para o sudeste, mas já na sequência começa a ser empurrada para o oceano. Antes da gente conferir como fica o tempo nesta quarta-feira, vamos ver as condições de disponibilidade hídrica do solo, já que temos aí muitas lavouras em pleno desenvolvimento no país, principalmente as culturas de inverno. Nas áreas mais escuras que vemos aqui no mapa, o solo continua bastante encharcado. É o caso principalmente de áreas no norte do país, com destaque para as áreas de pastagens no sul do Pará. Agora no sul, com as últimas chuvas, teve um aumento de água no solo, viu? O que é bem-vindo para o desenvolvimento das plantas, mas acabou dificultando um pouquinho a colheita da soja e do milho nos últimos dias. No Nordeste, o solo continua ali muito seco devido à falta de chuva e o número de focos de incêndios que não para de subir. Mas com tantas diferenças no país, quanto à distribuição das chuvas, hoje a gente destaca a região sudeste, que também está passando por dias consecutivos de tempo seco, o que já tem preocupado produtores e até mesmo pecuaristas de São Paulo e Minas Gerais, tudo devido à diminuição significativa da água no solo. Neste mapa, nota-se que o solo continua mais úmido na região, apenas em áreas da faixa leste, principalmente áreas mais costeiras. Em São Paulo, por exemplo, a diminuição das chuvas está causando uma queda expressiva nos índices de água no solo no centro e oeste do estado, o que já está provocando prejuízos quanto à qualidade e produtividade das plantas, em especial das frutas e verduras. O estado, que é um dos principais produtores de hortifruti do país, já acende o alerta para pouca chuva e também calor fora do normal para a época do ano. Agora sim, a gente volta a falar do tempo desta quarta-feira. E já tem destaque, viu, das mudanças do tempo no estado paulista com a passagem da frente fria. Mas mesmo com condição de chuva, vale ressaltar que as pancadas serão isoladas e sem acumulados significativos. O que isso significa? É que serão insuficientes para repor a umidade do solo. Mesma condição esperada, na verdade, em todas as áreas que tem chuva na região, assim como em partes do centro e oeste e do nordeste, com pancadas rápidas e intercaladas com períodos de melhoria. Só deve chover mesmo de forma mais significativa, com volumes em torno de 30 milímetros entre o norte do Amazonas e Roraima, ainda sob efeito da zona de convergência intertropical. Olha só, a mínima prevista de 14 graus para quem mora em Florianópolis, 22 graus em Cuiabá e 23 graus em Belém. No período da tarde, máxima de 25 graus para quem mora no Rio de Janeiro, 34 em Cuiabá e 30 graus em São Luís. E olha só, para os próximos dias, o tempo vai espalhar pela maior parte do centro-sul, com exceção da faixa leste do sudeste, que ainda pode receber ali chuvas bem rápidas com o avanço da frente fria, ainda que costeira. Até o dia 15 de maio, há expectativas para chuva na Bahia, mas ainda de forma irregular e com baixos volumes, insuficientes para reverter o déficit hídrico. Neste período, são esperados ali altos acumulados somente em pontos isolados da região norte, em que nessas áreas que a gente vê aqui em laranja do mapa, são esperados mais de 150 milímetros. E agora chegou a sua vez aqui no Agroclima. E a previsão do tempo hoje vai para o José Vieira, de Prados, Minas Gerais. José, obrigada por acompanhar o nosso programa. Na sua cidade, tem chance de chuva fraca, isolada e sem grandes volumes nos próximos dias. Inclusive, a nebulosidade deve chamar mais atenção do que a chuva em si. E o sol deve aparecer de forma tímida até o fim de semana. Máxima hoje de 24 graus e mínima 14. Essa outra previsão aqui vai para o Henrique Panzeri, de Paranapuã, São Paulo. Henrique, também agradeço muito a sua participação. Olha só, a chance é mínima de chuva nesta quarta,
Já na quinta e sexta, ainda sentindo os reflexos da frente fria. Pode chover de forma bem isolada, viu? Máxima hoje 30 graus e mínima 19. E ainda dá tempo de você pedir a sua previsão aqui no Agroclima. Basta comentar aqui embaixo com seu nome e sobrenome, além, é claro, do nome da sua cidade. E pronto, você já vai estar participando. Estou te esperando. Dois assuntos de grande interesse para o setor produtivo andaram no Congresso nesse início de semana. Na Câmara, os nomes que vão comandar a CPI das invasões já foram definidos. 2 integrantes da bancada ruralista. Na frente da agropecuária, os deputados decidiram acelerar a votação do projeto do Marco Temporal das Terras Indígenas. As informações com Flávia Rabelo. A bancada ruralista conseguiu emplacar os 2 principais nomes da CPI que vai investigar as invasões de terras promovidas pelo MST em todo o país. O que ficou definido na reunião de líderes da Câmara dos Deputados, a CPI será presidida pelo deputado Coronel Luciano Zucco, do Republicanos do Rio Grande do Sul, e o deputado Ricardo Salles, do PL de São Paulo, vai ser o relator. A comissão de inquérito parlamentar já foi autorizada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, agora falta a instalação. A CPI será composta por 26 titulares e 26 suplentes. De janeiro a maio de 2023, 56 invasões de terras foram registradas, segundo os dados da Confederação Nacional da Agricultura, a CNA. Nesse intuito, então, a gente acredita que já temos, o apoio efetivo do Parlamento Federal, não só já com as assinaturas e com a leitura efetiva, temos o apoio efetivo da Frente Parlamentar da Agropecuária. Para vocês terem uma ideia, eu recebi mais de 200 ofícios de entidades, associações, sindicatos, que estão apoiando também essa iniciativa de uma CPI, e nós vamos fazer de forma muito técnica, de forma muito responsável, não só procurando o que aconteceu de errado, mas logicamente que no final propondo algumas soluções, algo que possa ajudar nesse intuito da reforma agrária, na pauta do agronegócio e logicamente na segurança do campo. Outro assunto tratado foi o marco regulatório. O deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia, é o relator da proposta e disse que vai usar o relatório aprovado na CCJ há 2 anos atrás, sem inovações. O presidente Arthur Lira se comprometeu em pautar o PL 490 assim que o STF julgar o processo sobre terras indígenas. A expectativa do relator é que seja pautado no plenário da Câmara até o dia 7 de junho. Segundo o presidente da FPA, Pedro Lupion, 20% das terras do Brasil podem ser demarcadas. Ninguém aqui está falando da questão ideológica, ninguém quer prejudicar ninguém. O que nós estamos falando é efetivamente o cumprimento da lei e direito de propriedade. Olha, só complementando a sua pergunta, primeiro, cada dia sua agonia. A gente tem que, primeiro de tudo, aprovar o projeto na Câmara, em seguida aprová-lo no Senado. Aí o projeto vai para a sanção. Se o presidente vetar, nós temos a obrigação de derrubar o veto. Mas estaremos indicando já para o Supremo Tribunal Federal que nós estamos com um pensamento na Câmara, que é de ter um marco temporal. De Brasília, Flávia Rabelo. Participe do Bom Dia Produtor, enviando as suas dúvidas e sugestões no WhatsApp 67998631001. Daqui a pouco estou de volta com mais detalhes sobre a atuação do Canal do Boi na cobertura da Expo Zebu 2023. Foram mais de 60 horas de programação ao vivo. Até já! Bom Dia Produtor está de volta, são 9 horas e 13 minutos, horário de Brasília. Eu destaco para você que o Canal do Boi deu um show de cobertura na Expo Zebu 2023. Foram mais de 60 horas de programação ao vivo para todo o Brasil, com bastidores, entrevistas, julgamentos, leilões e tudo que movimentou e foi destaque na maior feira de raças zebuínas no mundo, você viu aqui pelas nossas lentes. E claro, para falar sobre esse assunto, nada melhor do que conversar com quem esteve participando da feira. Por isso recebo aqui nos nossos estúdios o jornalista Jorge Zaidan e também o repórter José Cunha, que representaram o SBA no evento, trazendo todos os detalhes ao vivo. Além deles, também recebemos o Moacir, superintendente-geral da BCZ, que aparece com a gente aí através da plataforma digital. Moacir, muito bom dia para você, obrigado pela sua participação e bom dia também aos meus companheiros Jorge Zaidan e José Cunha.
Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos que acompanham, né, a programação do Canal do Boi. E estamos aqui, né, Zaidama, prontos para contar um pouco da nossa experiência aí que a gente teve lá na Exposebu, lá em Uberaba. A propósito, uma lindíssima, belíssima feira, né, Zaidama? Espetacular a Exposebu, 88 anos. E eu queria até acrescentar o que você disse, Vinícius, mais de 60 horas ao vivo, porque o Zé Cunha estava lá gravando reportagens, nós gravamos também, então, no cômputo geral, mais do que as 60 horas ao vivo. Mas o que importa é isso, ficamos no ar, levando para o nosso público, até como cumprindo o nosso papel de informar e difundir, nosso público acompanhou principalmente o encerramento da Exposebu, que foi no sábado. Fizemos uma transmissão das 9 da manhã até as 2 da tarde. Já deixamos de divulgar pelo menos acho que um grande campeonato, porque tivemos que interromper a transmissão por causa de um leilão da Fazenda Modelo, que começaria e começou às 14 horas. Portanto, acredito, Zé Cunha também, que cumprimos muito bem a nossa função em nome do Canal do Boi, emissora pioneira, completando agora 29 anos. Inclusive eu vou chamar o Moacir aqui para participar dessa conversa com a gente. Moacir, bom dia para você, seja bem-vindo. Muitíssimo bom dia, aí, meu cumprimento aí ao Zaidama, dele, a todos vocês, a equipe, antecipar os agradecimentos ao BCZ, presença, pela vossa brilhante cobertura, com a capacidade profissional que vocês têm ao longo dos anos ligado ao agro, e estamos à disposição. Os números ainda não estão sempre consolidados, mas veremos o que a gente pode trocar de ideias aí. Se você me permitir, Vinícius, muito bom dia, Dr. Moacir Sgarione, a quem eu tive o prazer de conhecer nesta Exposebu, não conhecia, e até pela presença do Moacir, que é o superintendente-geral da BCZ, entrando agora na entidade, eu gostaria de destacar a entrada de toda a diretoria do Gabriel Garcia Cid. Gabriel assumiu agora em janeiro, Zé Cunha esteve lá na posse, e com ele uma equipe nova, porém muito experiente. É o caso do Dr. Moacir, que já tem mais de 30 anos com experiência, e essa experiência está fazendo uma importância muito grande já, com poucos meses de atuação, doutor Moacir, o senhor me permita dizer isso, né? Grande parte do resultado desta Exposebu, que foi espetacular, se deve à entrada da nova diretoria, do senhor também, que assumiu a superintendência geral, cargo dos mais importantes da ABCZ, e a sua importância como homem de campo, conhecendo os bastidores do campo, o manejo do gado, tem sido muito importante, não só para a Exposebu, a gente viu isso, mas também para toda a ABCZ. Muitíssimo obrigado pelas considerações. Realmente, e a gente conseguiu rever muitos criadores, técnicos internacionais, foram mais de 400 que passaram por aqui, mais de 30 países, rever alguns grandes amigos ao longo dos meus 40 anos, mais precisamente nos 25 que fiz comércio exterior, pude rever muitos deles aqui, mexicano, boliviano, venezuelano, que é também afilhado meu, o Padip, com seus amigos, com a iniciativa de querer apoio da ABCZ para fundar uma associação do registro na Índia, coisa que eles não têm ainda consolidado. Foram muitos avanços, isso gratifica muito, né, essa força que a ABCZ tem internacionalmente falando. E corpo técnico extraordinário, né, foram mais de 1.500 animais comercializados, mais de 140 milhões, mais de 1.600 animais dispostos na mais alta qualidade, das suas diferentes raças equinas, suas variedades, né? Então, a gente sai, confesso, e até meio surpreso com os números, que uma vez consolidados, vocês ficarão sabendo, melhor ainda, em relação à parte comercial bovina com relação ao preço do boi gordo. A gente chega à conclusão que uma coisa não está muito atrelada à outra, já que
as condições de venda são sempre a prazo, né? Então, às vezes, o reflexo de um preço da arroba não está tão satisfatório no momento, mas que oscila e que aí chega e as pessoas continuarem investindo numa genética melhoradora de rebanho, né? Então, estamos aí. A feira seguiu como um grande destaque, a gente faz agora um balanço, né? Vou chamar o Zé Cunha aqui para a conversa também, porque você atuou diretamente participando pelos pavilhões, acompanhando de perto as provas de avaliação. Eu queria que você contasse para a gente um pouco da sua experiência. Bom, para mim foi uma experiência ímpar, né? Eu já tive a oportunidade de estar no Parque Fernando Costa, na BCZ, em outras oportunidades, já tive na Expo Genética, tive, como o Zaidan falou, na cobertura lá da posse do presidente Gabriel Garcia Cid, né, dessa nova diretoria que o Zaidan também citou. Mas a Expo Zebu é uma experiência realmente ímpar, Vinícius, porque a gente tem uma ideia da grandiosidade dela de fora, mas quando você chega lá é que você realmente percebe como realmente a feira se porta e traz aí toda a carga genética de animais, os melhores criadores, os melhores criatórios, os melhores animais. A gente viu animais lá de números impressionantes, os leilões tiveram números impressionantes, os julgamentos, números impressionantes, né, Zaidan? Então lá tudo é muito grandioso, tudo é muito vou dizer assim, grande demais, entendeu? Os números, os resultados. Então é uma experiência muito boa para quem convive pela primeira vez e para mim também, né? A primeira vez na Expo Zebu foi excelente, né? Estar ao lado de grandes nomes da pecuária nacional, de grandes criadores e ao lado de grandes colegas também. Tive a oportunidade de trabalhar com o Zaidan e com o Daniel lá, que são grandes mestres, né, do agronegócio, grandes mestres aqui do Canal do Boi, com anos de experiência. Zaidan, acho que desde que está no Canal do Boi há 20 anos, já cobrindo a Expo Zebu, Daniel de Paula também. Então, eles me ensinaram muito, a gente aprende muito com eles e realmente é uma grande feira e faz jus ao nome de maior feira da pecuária mundial, porque realmente é magnífico, Vinícius. Ô Zaidan, e como que é essa paixão, né? Porque o Zé Cunha está falando aqui pra gente, você é de Minas Gerais, é ali de Uberaba também, sempre acompanhando, participando. Como que é para você ter essa chance de poder voltar para lá todos os anos e acompanhar de perto o desenvolvimento da feira? Pode parecer fake news da minha parte, mas não é. Eu conheço a Expo Zebu desde pequeno, né? Meus avós, pais, enfim, acompanhando aquele gado bonito, né? Adorava o guzerá, aquele chifre maravilhoso do guzerá, que fez um sucesso danado nas pistas esse ano. Teve uma tarde em que estávamos com o Mais Pecuária ao vivo e nossas câmeras mostraram assim, aquele bloco imenso de guzerá, como diria o Antônio de Salvo, aquele azulego na pista e aquele chifre maravilhoso chamou a atenção. Então sempre gostei da raça guzerá, o padrão racial do guzerá, mas cada edição é diferente. E o que mais me chamou a atenção, e para mim foi o destaque da Expo Zebu, essa qualidade que o Zé Cunha falou, o Daniel de Paula também já falou, queria até a opinião do Moacir Sgarione. O que mais me chamou a atenção não foi tudo isso, o gado, essa beleza toda, os números, mas o otimismo, porque hoje nós vivemos uma situação muito complicada na pecuária. A agricultura também, os preços do milho caindo bastante, os preços do boi sendo pressionados, insegurança no campo, a política do agro no Brasil meio atabalhoada, então tem uma insegurança muito grande. E ao contrário dessa insegurança, o que nós vimos ali, porque essa pecuária de elite é uma parte pequena do grosso da pecuária brasileira. É o que se chama do topo da pirâmide. Né? A grande base e o grande corpo da pirâmide está no campo. O Dr. Moacir conhece muito bem isso. Mas eu acredito que isso foi um termômetro, o otimismo que a gente viu estampado no rosto de cada um dos criadores com quem nós cruzamos lá nessa Expo Zebu, o otimismo estava estampado e eu acho que foi um termômetro muito importante para os dias em que nós estamos vivendo. O senhor pensa assim também, doutor Moacir? Exatamente isso. E quem trabalha, Deus ajuda.
mas confesso que nos surpreendeu. Não que a gente estava pessimista, porque é um evento, né, de muita tradição, tem seus méritos próprios, supera a crise, supera a gestão de governo de todos os níveis, né, e se sustenta, mas realmente nos surpreendeu. Então, a gente sai muito agradecido a Deus, né, por estar colhendo esses bons resultados, porque nada serviria alguns números bons para a BCZ se não for bom para o criador, para o nosso expositor de maneira geral. Os debates com as mulheres de negócio também, né, se familiarizando com a questão de julgamento das raças, algumas iniciativas de debates, até tive ontem vendo até uma expectativa que o agronegócio, apesar de um momento meio estabilizado, nós temos uma grande expectativa, né? Acho que o Paulo Hermann até colocou que a nossa média de idade do produtor agropecuário está em torno de 45 anos no Brasil. Nos Estados Unidos é 55 e na Europa 62. Então você vê que nós estamos ainda com gente nova dentro do nosso sistema do agronegócio. Isso é boa expectativa. E a gente já investindo, né, na geração, nas mulheres de negócio, filhas. Eu acho isso um bom sinal de que nós vamos se sustentar, né? Se o governo não atrapalhar, melhor ainda. Se ajudar, ótimo. Mas o agronegócio tem um papel fundamental na economia mundial, na alimentação mundial, e eu não tenho dúvida que capacidade para isso, solo, clima, nós temos. Então, essa eu acho que é a meta que a BCZ, com certeza, o Gabriel é muito antenado, já está fazendo viagem a tantos outros estados com seus eventos, né? Nós vamos estar também em Maringá, da qual eu também fui diretor lá há 4 anos, tem a Expo Ingá, então sábado nós já combinamos, vamos estar lá em Maringá prestigiando também, e caminhando, prestigiando, ouvindo, debatendo todos os sistemas do segmento do agro, seja ele bovinicultura, equinicultura, todos os sistemas, né? Você sabe que o Paraná é um estado altamente produtor de produção de carne, de suíno, de frango, não somos autossuficientes na carne de boi, porque, né, todos os nossos solos eles estão cada vez mais se multiplicando em termos da agricultura, ou cana, ou reflorestamento, né? Até nas áreas acidentadas do Paraná, às vezes o povo tem dificuldade de entrar, porque daí entra o reflorestamento. Mas esse é o país, nós não temos um país, nós temos um continente, né, com todas as suas variáveis. E eu, sinceramente falando, cada vez que eu vivo e passa um ano, eu acredito ainda mais no nosso potencial do nosso Brasil. Então, excelente, de coração Moacir. aí, muito obrigado a vocês que estão, há quantos anos vocês contribuindo com a informação, estando presente, fazendo essas leituras tão sábias que vocês estão fazendo, né? Agora, recente da Exposebu. Excelente, Moacir. Eu queria, inclusive, agradecer a sua participação aqui no Bom Dia Produtor. A gente já vai caminhando para o final aqui do programa, mas muito obrigado pela sua participação, viu? Sempre às ordens. Zé Cunha, Jorge Zaidan, também muito obrigado pela participação de vocês. Zé, você queria fazer uma consideração rapidinho, a gente ainda tem 1 minuto para encerrar o programa. Não, eu gostaria de dizer o seguinte, eu gostaria de destacar a beleza dos animais que foram à pista na Exposebu, né, Zaidan? Não tinha animal meia boca, não. Só marreta, só animal de elite, só animal top. Uma outra consideração que eu gostaria de finalizar rapidinho é a receptividade do público, dos criadores e das entidades para conosco, com o canal do Boi. Todo mundo via nós transitando por lá, fazendo link, gravando matéria. Olha, eu gostaria de falar, eu gostaria de participar com vocês, eu gostaria de gravar com vocês. Então o canal do Boi realmente fez uma excelente cobertura. Fomos muito procurados, realmente não dava para gravar com todo mundo ou para falar com todo mundo. A gente pede até desculpa para quem está assistindo, mas realmente a receptividade do canal do Boi foi impressionante em toda a feira, Vinícius. Zé, obrigado pela sua participação. Zaidan, obrigado, viu? Obrigado a você. Olha, e esse é o resultado, né? Porque ninguém acredita mais no agronegócio do que a gente. Muito obrigado pela sua audiência aí de casa. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco, Bom Dia Produtor na íntegra disponível no nosso canal do YouTube. E ainda ao longo dessa semana, mais reportagens aí sobre a Exposebu 2023. Para você, uma excelente quarta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.